Olá, bem-vindo de volta. Gostou das aulas do Pestanha? Massa, né? Vamos falar agora sobre o conceito de SEO. SEO, a sigla em inglês, significa Search Engine Optimization. A tradução é otimização para mecanismos de busca. Isso significa que essas técnicas, né, de otimização são para fazer melhorias que podem ser feitas tanto na estrutura quanto no conteúdo de uma página, para que ela ganhe posições dentro dos resultados de busca. Isso significa o quê? Fazer realmente uma série de melhorias, técnicas de edição, de escolha, para você selecionar quais os melhores conteúdos, como escrever o conteúdo mesmo, para que ele ranqueie da melhor maneira. Ou seja, quando o público, né, fizer uma pesquisa, o seu conteúdo que você escreveu apareça lá no primeiro lugar, nos primeiros lugares, como uma resposta possível para ele. SEO são esses tipos de técnica que vão te facilitar ranquear melhor no Google ou nos outros buscadores também. Aqui eu coloquei os principais tópicos que a gente vai falar aqui, que são o que você, como produtor de conteúdo para a web, tem que pensar e tem que aplicar mesmo em relação a essas técnicas de SEO. São palavra-chave, relevância do conteúdo, a experiência do usuário e o link building. Mas não precisa desesperar não, a gente vai passar por cada um deles devagarzinho. Bom, o primeiro deles é o conceito de palavras-chave. As palavras-chave são os termos de busca, ou seja, são os termos que os usuários procuram no Google ou em qualquer outro buscador para encontrar a resposta para a dúvida ou para o problema que ele está tendo. Então, a palavra-chave, na verdade, ele é a forma de você linkar, né, a dúvida que o seu usuário está tendo com o conteúdo que você está escrevendo, para juntar essas duas pontas, né, quem está procurando e quem está oferecendo a resposta, por meio dessa palavra-chave. Aqui vale fazer um adendo que, na maioria dessa certificação, você já deve ter reparado, que eu estou falando mais do Google, porque o Google ele tem mais de 90% de pesquisas que são feitas aqui no Brasil, quando comparado com outros mecanismos de busca, como o Yahoo e o Bing. Então, aqui eu vou falar exclusivamente de Google, porque é a maioria das estratégias que a gente vai ver por aí, beleza? O Google também, as palavras-chave, na verdade, vão possibilitar que o Google faça a indexação das páginas de acordo com o uso dessas palavras-chave. Então, por exemplo, vários sites, vários blogs já podem ter publicado conteúdos com a palavra-chave marketing de conteúdo. O que o Google vai fazer? Vai escolher, vai analisar, de acordo com vários critérios, quais blog posts, na verdade, utilizaram melhor essa palavra-chave, solucionando a dúvida da pessoa que estiver buscando, né, do usuário, da melhor maneira. Então, vai fazer o ranqueamento, que é o posicionamento. Quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo. Então, a palavra-chave também é uma forma de fazer essa ordem, o ordenamento dos resultados que vão aparecer na página do Google. Aqui a gente colocou um infográfico, né, para você entender um pouquinho melhor quais são as suposições, as sugestões que a gente tem, na verdade, de onde você deve colocar a palavra-chave dentro do seu blog. Aqui a primeira indicação é na URL daquela página, então vamos supor que o domínio aqui do exemplo é seusite.com. Então, a palavra-chave desta página do blog que você está querendo ranquear, né, que você está produzindo, vai estar aqui na URL depois da barra. Então, aqui o endereço ficou seusite.com/palavra-chave, né, nesse exemplo fictício. Além de na URL, ele tem que estar no título do post, no H1. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho por que eu falei de H1 aqui nesse ponto, mas é importante você saber que esse aqui é o título do post, ele é uma tag só, um post só não pode ter mais de um título. A palavra-chave ela deve aparecer no corpo do texto pelo menos uma vez, é indicado que ele esteja na introdução. E você deve colocar também, né, não tem importância colocar mais de uma vez, é até indicado, mas sem exageros, né? Você deve colocar sempre de uma maneira bem orgânica e tranquila, que facilite a leitura mesmo do usuário. Você deve colocar de uma maneira que fique natural para quem estiver lendo, não, sem forçar muito a barra de que você está querendo usar aquela palavra-chave, porque isso não vai ajudar em ranqueamento, vai só atrapalhar. Então, o ranqueamento o tanto de vezes que você colocar a palavra-chave vai ser útil sim, desde que seja natural e que auxilie a tirar a dúvida do leitor. E outro lugar que é indicado de ter a palavra-chave é na alt tag da imagem. Que isso aqui, na verdade, quando você tem uma imagem no blog, né? Não sei se você já reparou. Você passa o cursor do mouse em cima da imagem, fica com ela ali parada um pouquinho, vai aparecer a tag da imagem, que aí é interessante você colocar a palavra-chave,
porque ela pode te ajudar a ranquear no Google Imagens, por exemplo, e também pode ajudar as pessoas que utilizam leitor de tela, como, por exemplo, deficientes visuais que precisam de, né, um leitor, um software de leitura de sites para ajudar no entendimento da página. Então, essa Alt Text ajuda nesse sentido também. O segundo tópico de SEO é a relevância do conteúdo. Como eu falei agora há pouco na palavra-chave, o Google consegue identificar a semântica do texto que você está produzindo. Então, não adianta escrever um texto, escrevendo assim, por exemplo, marketing de conteúdo, marketing de conteúdo, marketing de conteúdo, várias vezes sem parar, porque o Google vai perceber que a sua única estratégia com esse tipo de texto é ranquear para a palavra-chave marketing de conteúdo sem tirar a dúvida de quem procurar por isso, para quem quiser entender o que é marketing de conteúdo. Então, como o Google percebeu que isso não vai oferecer nenhum tipo de valor para o usuário, ele vai desfavorecer e piorar o ranqueamento. Por isso, a relevância do conteúdo, né, vale também para essa parte da palavra-chave. Você tem que pensar se o que a palavra-chave está entrando naquele momento como forma de complementar e realmente entregar o valor para o usuário. Então, por isso aqui, os fatores que você tem que ver de relevância do conteúdo são: se o conteúdo está adequado com o título, isso quer dizer assim, você colocou um título que vai prometer, por exemplo, fazer um passo a passo e escreveu um texto de dicas, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Então, o usuário que entrar vai ficar confuso, provavelmente vai sair bem rápido da sua página e não vai achar aquele conteúdo útil. Ele não está sendo relevante porque está tendo esse problema aí de coesão. Também a questão da originalidade também entra na relevância, porque o Google valoriza aqueles conteúdos que são originais. Ele penaliza conteúdos duplicados. Se ele percebe que tem dois textos iguais, ele vai penalizar o ranqueamento dos dois, porque não teve muita qualidade, muito esforço envolvido ali. Realmente quer que cada um ofereça a sua melhor resposta para o usuário. Então, a originalidade é um fator que conta positivamente. E o tamanho do material também é bem valorizado, porque entra um pouco nessa questão de oferecer a melhor resposta possível para o usuário. Ou seja, não adianta querer tirar uma dúvida, por exemplo, de o que é marketing de conteúdo com um texto de 300, 500 palavras. É um conteúdo muito extenso, né, que você tem que desenvolver para conseguir sanar todas as dúvidas de o que é marketing de conteúdo. Só um texto de 300, 500 palavras não vai ser suficiente. Então, nesse tipo de fator de ranqueamento, é interessante que um maior texto, né, seja desenvolvido para sanar todas as dúvidas. Aqui também abro um porém. Não precisa, ou é totalmente contraindicado, ficar enchendo linguiça, escrever um texto de 10 mil, 15 mil palavras, se for começar a ficar repetitivo, não for levar a lugar nenhum, porque volta novamente na questão da relevância, da semântica que o Google avalia. Não é interessante. Então, escrever um texto grande, ou assim, um texto que vai tirar todas as dúvidas, independente do tamanho que ele for ficar. Se ficar pequeno, legal. Se ficar grande, legal também. Outro tópico interessante de falar sobre SEO, fator de ranqueamento também, é a experiência do usuário. A experiência do usuário, a gente tem algumas formas de medir e de analisar como que está sendo aplicada. A primeira é o tempo de permanência da página. Isso aqui a gente consegue medir por meio do Google Analytics, que é uma ferramenta gratuita do próprio Google, que ele vai te falar quanto tempo que os usuários ficaram dentro da sua página. Volta naquela questão do título com o texto que eu falei. Se a pessoa entra por isso, né, por não ter essa coesão, ou por qualquer outro motivo, não gostou e saiu bem rápido do seu texto, ele vai ter um tempo de permanência bem curto e uma taxa de rejeição grande. Isso quer dizer que as pessoas entram no seu texto e não querem ler, não querem ficar muito tempo lá. Então, elas saem rapidinho. Isso aí é um fator negativo. O Google vai ver que o seu texto não está oferecendo a resposta. Então, são fatores negativos de ranqueamento. É bom você tentar manter essas métricas sempre, né, o tempo de permanência mais para cima e a taxa de rejeição mais para baixo. Quanto menos pessoas rejeitarem o seu texto, mais você vai ser valorizado pelo Google. Outra coisa de experiência do usuário é ter uma URL amigável. Então, lembra quando eu falei daquela palavra-chave que tem que estar na URL? É indicado que você faça uma URL de cada post, né? Cada texto do seu blog vai ter uma URL única. A URL é a identificação, o endereço da sua página. Então, você tem que fazer uma identificação, um endereço desse amigável, seja simples de ler, sem muito número, sinais de porcento e vários outros sinais que são utilizados quando
esse tipo de sinais são utilizados quando faz automaticamente. Por exemplo, o CMS lá, o WordPress, ele gera automaticamente uma URL. É indicado que você altere essa URL para ficar mais simples, de mais fácil assimilação. Isso conta também na experiência do usuário. E por fim, como as pessoas têm cada vez mais utilizado mecanismos de busca nos dispositivos móveis, como celulares e tablets, ter um blog ou um site que seja responsivo, mobile friendly, é extremamente importante para a experiência do usuário, porque se você não se preocupa com como que a pessoa vai acessar pelo celular, por exemplo, o seu site pode ficar todo quebrado, não oferecer a resposta de uma maneira realmente visualmente agradável, e isso pode confundir a pessoa, afetando essas duas taxas que a gente falou aqui em cima. Então, ter esse site responsivo realmente também influencia na experiência do usuário e também colaboram como fatores de ranqueamento. O último tópico aqui que a gente vai falar, que você, como produtor de conteúdo, tem que pensar no SEO, é na questão do link building. O link building é uma estratégia de linkagem entre dois posts. Na verdade, essa estratégia é mais assim, na questão de você fazer um relacionamento com a sua rede de contatos, né? Blogs de parceiros, sites de empresas que têm a ver com o seu produto, que possam fazer um tipo de referenciamento online para o seu site. Então, vamos supor que um blog de parceiro seu te indicou, né, como referência no seu negócio, a sua área de atuação. Ele vai fazer um link para você e o usuário, ao cair ali, se tiver interesse, vai clicar e vai da página do seu parceiro para a sua. Isso é uma linkagem, uma estratégia de link building. O Google valoriza esse tipo de linkagem muito, porque ele vê que é como se um site que já tem uma certa relevância própria está transferindo uma certa autoridade também para essa segunda página, né? Tá como se fosse dando um voto de confiança mesmo, falando, eu confio que esse site é tão bom quanto o meu, então estou fazendo aqui esse sistema de referenciamento. Isso é muito valorizado. Mas a gente, como produtor de conteúdo, tem que pensar no link building de outra maneira, porque é o que a gente pode fazer no momento de produzir o conteúdo, de escrever mesmo. O que a gente mais vai usar vai ser a linkagem interna, que isso é fazer a linkagem entre os posts do meu próprio blog. Então, vamos supor, aqui no blog da comunidade Rock Content, que é o blog de produção de conteúdo aqui da Rock. Se eu estiver fazendo um texto sobre personas, por exemplo, no momento em que eu estiver falando sobre utilizar a linguagem adequada, eu posso fazer um link para um texto só sobre linguagem, por exemplo. Porque aí a pessoa, à medida que ela estiver lendo, ficar com alguma dúvida sobre aquela questão específica, ela pode se direcionar para esse outro post e ler o outro post. Isso vai fazer com que eu tenha o usuário mais tempo dentro do meu site, o que é legal também naqueles fatores que eu falei de experiência do usuário. A linkagem externa, como eu disse, é isso de linkar outros sites. Então, nós, como produtores de conteúdo, podemos pensar assim, em estratégias de outros parceiros, mas não concorrentes, em que seja legal linkar dentro do meu blog post, para que talvez, né, entrar depois em contato com esses parceiros para falar, olha, quem sabe a gente não pode fazer uma estratégia de guest post, posso te escrever um post para o seu blog, você pode escrever um para o meu. É uma parceria bem legal, que é incentivada e que acaba resultando aí nesse sistema de referenciamento de links. Aqui eu coloquei que é importante a gente pensar na autoridade da página e do domínio, porque o sistema de link building influencia nessas duas coisas, nessas duas métricas, que ao fazer esse tipo de linkagem, se você fizer muita linkagem para uma página só do seu domínio, você pode aumentar muito a autoridade desta página, mas não vai influenciar tanto na autoridade do seu domínio. Se você tem várias páginas do seu blog com esses links, na verdade, você vai aumentando um pouquinho cada uma dessas páginas, mas vai fortalecendo o seu domínio, vai ganhando autoridade e isso vai puxando cada vez mais as outras páginas que você for criando. Então, é interessante pensar assim que o link building influencia, é mais um fator de ranqueamento porque mexe com essa questão de autoridade também, entendeu? Bom, esse foi o módulo 3.3, agora a gente vai colocar a mão na massa, vamos lá?